Vamos agora definir os números binomiais. Usando dois números naturais, ou zero, n maior ou igual que m, definimos o número binomial nm, que se também pode dizer n escolhe m, como este número que é n fatorial a dividir por m fatorial vezes n menos m fatorial. Apesar de parecer que este número binomial é um número racional, de facto ele vai ser um número inteiro, ou zero. Fazemos ainda a seguinte convenção. Zero fatorial vai ser definido como sendo 1 e vamos definir também este número binomial como zero quando esta condição não é verificada. Ou seja, quando m não está entre 0 e n, inclusive. Portanto, isto são convenções de forma a definir os números binomiais para qualquer n e qualquer m inteiros. Mas são convenções que são úteis na maior parte das propriedades que vamos ver dos números binomiais. Uma das primeiras aplicações dos números binomiais é a seguinte problema. Quantas formas diferentes há de escolher m elementos, sem ligar à ordem, de um conjunto de cardinal n, em que m é menor ou igual que n? Como sabemos que qualquer conjunto finito está em bijeção com n, para um certo n, não é? O conjunto x, x1, x2 até xn está em bijeção com este conjunto aqui, não é? A mesma pergunta é quantas formas há de escolher m elementos no conjunto n, conjunto dos inteiros entre 1 e n. Notem que, para resolver este problema, nós podemos pensar em m sequências. Mas as m sequências sem repetição representam escolhas. No entanto, m fatorial dessas escolhas vão representar o mesmo conjunto. Por exemplo, se eu tiver que escolher 3 elementos no conjunto com 9 elementos, a escolha 359 é igual à escolha 593, porque eu não me interessa a ordem agora. Isto significa que eu devo considerar que a sequência 359 é igual à sequência 593. De facto, as sequências não são iguais, mas os conjuntos definidos por essas sequências são iguais. Não é? E por isso é que eu, em vez de pôr aqui os parênteses curvos, ponho os parênteses normais. Não é? E, portanto, o que é que eu tenho de fazer para resolver o problema do número das escolhas de m elementos sem ligar à ordem de um conjunto com n elementos? Eu tenho que dividir os arranjos, não é, por m fatorial. E por isso a resposta é que as escolhas de m elementos dentro do conjunto n são precisamente o coeficiente binomial, que é igual aos arranjos a dividir por m fatorial. Agora vamos ver a famosa fórmula do binómio de Newton, que foi realmente demonstrada por Newton e relaciona, digamos, este assunto da combinatória, em particular os números binomiais, com polinómios. Não é? Na realidade, ele começou por pensar neste tipo de funções, os polinómios, como funções diferenciáveis, não é? Funções analíticas. Mas, na realidade, nós podemos pensar simplesmente no conjunto dos polinómios, que são funções muito particulares. Aqui vamos considerar polinómios de duas variáveis, x e y, são variáveis, não é? E temos do lado esquerdo o polinómio x mais y levantado a n. E do lado direito temos a expansão desse polinómio nos monómios x levantado a k vezes y levantado a n menos k. E precisamente os coeficientes dessa expansão vão ser os números binomiais. Esta fórmula muito famosa, como é que se demonstra? Basicamente a ideia é fazer, primeiro, pensar no que é a propriedade distributiva se quiséssemos multiplicar estes polinómios. 1 mais x1 vezes 1 mais x2 vezes 1 mais x3, etc. Tudo isto até 1 mais xn. E, portanto, de propósito, eu mudei este polinómio, mas porque considero que este aqui é um bocadinho mais simples de pensar. Como é que a gente faria esta multiplicação em termos da propriedade distributiva? Ou seja, expandindo, não é? Em termos do grau destas variáveis. Se eu multiplicar o 1 pelo 1 pelo 1
pelo 1 vai-me dar este 1 que está aqui. Para ter os termos de ordem de grau igual a 1, porque esta constante é o grau zero do polinómio, vou ter que multiplicar x1 por 1, por 1, etc. E tenho este x1. Depois tenho também 1 vezes x2 vezes 1, etc. Isto é a forma de fazer a propriedade distributiva quando eu tenho muitas multiplicações de polinómios com dois termos. Depois tenho 1 vezes x3, etc. E obtenho o x3. Para obter agora os termos de segundo grau, neste polinómio, vou ter que fazer x1 vezes x2, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, etc. x1 vezes x3, ou seja, x1 vezes 1 vezes x3, etc. E, portanto, em cada termo, em cada fator, eu tenho que escolher um termo, ou 1 ou x, ou 1 ou x, em cada um destes termos. E depois, para ter os termos de ordem 3, vou ter que escolher 3 elementos daqui. O x1, o x2 e o x3, depois o x1, o x2 e o x4, depois o x1, o x2 e o x5, etc. Esses vão ser os termos de ordem 3. Portanto, conclusão é que, se agora tomarmos todos os x, consideramos todos iguais, 1 mais x levantado a n vai ser 1 mais a soma destes termos, agora estamos a considerar todos os x iguais, e vai ser n vezes x. Se eu considerar agora este x1 igual a x2 igual a x, o x1 igual a x3 igual a x, vai ser tudo x ao quadrado, e eu tenho aqui a escolha de dois elementos de um conjunto de n, não é? Ou seja, o coeficiente binomial n escolhe 2. Depois, para o grau 3, eu tenho que escolher 3 índices num conjunto de n, portanto é n escolhe 3, é x ao cubo, etc. E isto assim demonstra então que 1 mais x levantado a n é esta soma, não é? Com coeficientes binomiais, e eu ainda não cheguei à fórmula do binómio de Newton, mas agora não é muito difícil, porque acrescento uma variável y, e x mais y levantado a n é igual a y levantado a n vezes 1 mais x sobre y levantado a n, e portanto este fator está fora, mas eu posso considerar agora a fórmula anterior, em que a variável, em vez de ser x, é x sobre y. Portanto, escrevendo isto assim, obtenho a fórmula do binómio de Newton. Queria dizer que nas folhas está uma outra demonstração da fórmula do binómio de Newton, usando a fórmula de Taylor, o binómio de Taylor, que eu acho que é uma demonstração também bastante interessante, porque relaciona com a análise e com o conceito de derivadas. Okay? Podem ver isso. Esta fórmula do binómio de Newton permite-nos encontrar muitas identidades. Por exemplo, esta. 2 levantado a n vai ser o somatório de todos os coeficientes binomiais. Porquê? Porque se eu puser x igual a 1, y igual a 1, é precisamente isto que vai dar. E também tenho que 0 é a soma alternada dos coeficientes binomiais, etc.